Senhor, irmãos, estou muito feliz de estar aqui e poder transmitir a gloriosa palavra do Senhor para a vida de vocês. Nós vamos ler em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: Porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizera uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 13 ainda. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Agora 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Jesus por essa palavra, irmãos. A palavra do Senhor aqui nos conta que Daniel, o rei, tinha instituído vários presidentes, vários príncipes, e 3 presidentes, para que ajudasse ele ali no governo. E Daniel, ele tinha se subsaído desses outros. Isso eles queriam tirar Daniel, porque o rei já estava querendo colocar Daniel acima de todos eles. E eles não tinham como achar, eles não achavam falha na administração de Daniel, eles não achavam falha em Daniel. E ali eles fizeram com que o rei assinasse um edito para poder condenar Daniel pela lei do seu Deus, que era a única coisa que eles podiam achar contra Daniel. E ali, Daniel, mesmo sabendo do edito, irmãos, ele não mudou a sua comunhão com Deus, a sua intimidade. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Quando aquelas pessoas pegaram e foram até o rei e disseram que Daniel não estava obedecendo ao edito, que dentro de 30 dias não podia falar, nem adorar, nem orar a outros deuses, a não ser o rei. Nisso, Daniel foi jogado na cova dos leões, e ali, irmãos, ele pôde ver a glória do Senhor. Quando foi pela manhã que o rei foi procurar Daniel na cova dos leões, já triste, achando que Daniel poderia ter sido devorado pelos leões, ali Daniel saiu ileso. O rei pôde ver a grandeza do Deus de Daniel. E nas nossas vidas, irmãos, não é diferente. Muitas vezes nós passamos situações onde nós nos sentimos dentro da cova dos leões. Aqui Daniel, ele não tinha falha perante o seu Deus. Às vezes nós estamos nessa situação, nos esforçando para fazer a vontade do Senhor, nos esforçando para estar na presença do Senhor. E somos acometidos de situações que fazem nos sentir na cova dos leões. Quando foi em 2018, irmãos, meu filho Levi foi acometido de uma enfermidade, aonde no dia 2 ele passou mal, ele foi internado. Foi 10 dias de internação.
Eu orei ao Senhor e o Senhor me deu esta passagem. Ali eu pensei que poderia ser ele que estaria passando naquele momento difícil, mas que sairia ileso depois de tudo aquilo. Mas com o tempo o Senhor me mostrou que realmente essa passagem seria para a minha vida. Irmãos, eu vou contar um pouco para os irmãos de tudo que tem acontecido desde da perda do Levi. Eu passei por momentos dificílimos, irmãos, aonde realmente me senti dentro da cova dos leões. E tive um processo de depressão, um processo que começou com crises de ansiedade. Mas eu digo para os irmãos, em todos esses momentos, irmãos, eu não estive só. O nosso Deus é grande. Muitas vezes Ele permite coisas em nossas vidas e no momento nós nem entendemos. Mas a tudo há um propósito. O nosso Deus, Ele sabe do dia de hoje, o dia de amanhã. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. E eu nunca questionei a partida do Levi, porque eu entendia realmente que o meu Deus é grande e eu sou pequena diante de tantas coisas que eu não sei, o meu Deus sabe. Então, irmãos, hoje, há passado já quase 1 ano e meio, eu não venho aqui contar tristeza para os irmãos. Eu venho dizer que eu tomei posse da vitória, eu estou com posse de vitória. Passei por momentos dificílimos, aonde realmente parecia que o leão ia me devorar. Mas o nome do Senhor foi glorificado, porque a tudo há um propósito da parte do Senhor. O nosso Deus é grande, irmãos. E hoje eu venho aqui dizer que a nossa confiança tem que estar no Senhor, indiferente, irmão, do que aconteça. Não importa a situação que você esteja vivendo. Eu quero te dizer que a nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Na nossa vida, irmãos, não há o por acaso. Tudo é permissão do nosso Deus e Deus tem um plano para todas as coisas. Então, tão somente descansa no teu Deus. Saiba que Deus não perdeu o controle da situação. Irmãos, não importa a dificuldade que seja, se seja na área financeira, se seja na área emocional, se seja na área, irmão, no seu casamento. O nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele contempla todas as coisas. Irmãos, muitas vezes eu orava e não ouvia a voz do meu Deus. Eu pensava, Senhor, uma situação tão difícil e eu não ouço a tua voz. Mas, irmãos, nunca estive sozinha. O meu Deus me dava garantia, me dava certeza de que por mais que eu não ouvisse a voz dele, ele estava me ouvindo. Irmãos, quando nós temos a confiança depositada no Senhor, pode doer, pode ser difícil, irmãos. Nós podemos passar por momentos onde nós não ouvimos a voz do nosso Deus, mas nós temos a certeza que Ele está lá, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus verdadeiro que não desampara o seu povo, irmãos. Eu gostaria de ler aqui também em Daniel 3,17, que diz assim, 3,17: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livra do forno. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que se levantaste. Aqui a palavra do Senhor diz daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam para ser lançados na fornalha de fogo ardente. E aqui, irmãos, eu quero ressaltar a confiança que eles tinham neste Deus que nós servimos. Irmãos, aqui ele diz que Deus pode livrar eles da fornalha, mas mesmo que Deus não livre, que eles continuariam não adorando. Irmãos, que a nossa confiança possa ser assim perante o nosso Deus. Indiferente, independente do que o nosso Deus permita, do que o nosso Deus faça. O nosso Deus, Ele fazendo, Ele continua sendo Deus. Ele não fazendo da forma que nós queremos, que nós pedimos, Ele continua sendo Deus. E que nós possamos depositar a nossa confiança, irmãos, não somente quando as coisas estão bem, quando as coisas estão boas, não somente quando Deus está fazendo da forma que nós queremos. Não, irmãos.
O nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é grandioso, e que a nossa confiança possa estar depositada do Senhor em todo o tempo. Gostaria de ler com os irmãos também, em Romanos 8:18. Que diz assim, 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Irmãos, o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. O nosso Deus tem prazer em ver a nossa felicidade, irmãos. Tudo na nossa vida são processos. Que nós não venhamos se apegar com as dificuldades do momento, porque grandes coisas tem o Senhor preparado para as nossas vidas. Eu gostaria de ler com os irmãos também, em Eclesiastes 3, que diz assim, muito conhecida a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Irmãos, que nós possamos ter a nossa confiança no Senhor e saber que não importa o tempo que você esteja, se esteja no tempo de chorar, se esteja no tempo de rir, o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Tão somente descansa o teu coração no Senhor. Estamos vivendo num momento de uma pandemia, uma dificuldade, irmãos, onde nós não sabemos até onde isso vai. Mas descansa no teu Deus, porque quem não sabe somos nós. O nosso Deus já tem tudo preparado, irmãos. Então que nós confiemos no Senhor, que nós possamos entender e esperar o tempo do Senhor, porque há um tempo para todas as coisas, irmãos. Eu glorifico ao Senhor, porque hoje eu venho aqui, não contar tristeza para os irmãos, mas eu venho glorificar o nome do Senhor, irmãos. Dizer que sim, passei por momentos dificílimos, mas para tudo há um tempo. E eu glorifico o nome do Senhor, irmãos, porque hoje Deus me devolveu o tempo de rir, o tempo de felicidade. A vinda do Caleb não foi planejada por mim, mas sim pelo Senhor, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe como vai ser o dia de amanhã, o que nós vamos necessitar. Então nós não venhamos nos preocupar. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque através da vida do Caleb o Senhor tem nos devolvido a alegria, a felicidade dentro do meu lar. Deus tem cuidado da gente de forma sobrenatural. E eu gostaria de ler com os irmãos também, em 1 Coríntios 10:13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. Então, irmãos, confia no Senhor. O Senhor sabe a sua estrutura, Ele te conhece, Ele sabe até onde você vai aguentar essa situação, e Ele já tem preparado, irmãos. Muitas vezes o Senhor está em silêncio, porque Ele está trabalhando em seu favor, em meu favor. Tão somente confia no Senhor, porque Ele sabe a sua estrutura e não te deixará tentar acima do permitido, acima do que nós aguentamos. E eu gostaria de ler também, irmãos, para finalizar com os irmãos, em Salmos 37:5. Que diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se você que está me ouvindo agora neste momento ainda não tem esse Deus glorioso que eu venho falar hoje, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu garanto a você que se eu não tivesse esse Deus poderoso na minha vida, eu não estaria aqui hoje contando vitória, dizendo que passamos por momentos difíceis porque todos estamos sujeitos, mas que o nosso Deus já tem a vitória preparada lá na frente. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, descansa nele,
que Ele tudo fará. E eu só tenho que glorificar o nome do Senhor pelo cuidado dele com a minha vida, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Nem sempre são coisas fáceis, mas todos, indiferente da situação, Ele nos faz passar por cima das barreiras, por cima das dificuldades, para que nós possamos sair vencedor do outro lado. Vou ler com os irmãos para encerrar. Em Jó 5,18, que diz assim, Jó capítulo 5, versículo 18. Porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele fere e as suas mãos curam. Então, irmãos, não importa a situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, o nosso Deus está no controle. E se Ele permitiu a ferida, Ele vai curar. Ele é quem permite a ferida e Ele é quem a cura. Tão somente confia nesse Deus, descansa nesse Deus, que o mais Ele fará na sua vida. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, irmãos. Estamos com muita saudade, não vemos a hora de voltar aos cultos. E que Deus possa falar mais profundamente no coração de cada um. Que Deus abençoe.